Eclesiastes 2, de 1 a 11, assim diz a palavra do Senhor. Diz comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Vamos ler de maneira alternada, irmãos? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, presente aqui no nosso meio, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Nos colocamos aqui na profunda dependência do Teu Espírito Santo, Pai, tanto na ministração, Senhor, na exposição das Tuas sagradas Escrituras, mas também, ó Deus, para cada coração, o meu coração que deseja Te ouvir, que deseja Te obedecer, que deseja ser transformado, Pai, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Faz isso no nosso meio, o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sei que pelo menos um dia da sua vida, ainda que seja de maneira rápida, você já deve ter parado para pensar na seguinte pergunta, para responder a seguinte pergunta: o que é que você faria se você ganhasse 20 milhões de reais na loteria? Mesmo que de brincadeira, mesmo que você nunca tenha apostado, mesmo que isso não faça parte do seu cotidiano, às vezes você sabe do prêmio que está sendo oferecido no jornal, etc, etc, você já deve ter, pelo menos num relance, falar: o que é que eu faria se hoje caísse no meu colo um volume de dinheiro como esse, que provavelmente me deixaria, ou deixaria qualquer um aqui sem a necessidade de trabalhar para ganhar dinheiro. Você pode trabalhar por outros motivos, mas não para ganhar dinheiro. Um volume desse é tremendo. Você já deve ter parado para pensar, você já deve ter as suas escolhas aí no seu coração, porque vai que um dia acontece, cai no seu colo. Em filme americano tem isso, né? Tem uma herança de um primo de 95º grau que morreu lá não sei aonde, e um dia alguém bate na sua porta e diz: ó, você é o único herdeiro, você agora será o novo príncipe de não sei o que lá. É Hollywood, irmãos, é Hollywood. Provavelmente, vamos dar aqui algumas respostas que talvez você desse, ou que você já esteja dando no seu coração. A primeira delas, já falei, provavelmente você ia parar de trabalhar para ganhar dinheiro, no mínimo. Talvez parar de trabalhar, mas parar de trabalhar para ganhar dinheiro, com certeza absoluta. Já pensou? Semana passada a gente falou da segunda-feira, amanhã é um dia como outro qualquer, é fim de semana amanhã, irmãos. Meu escritório é na praia. Você ia fazer seus investimentos. Obviamente você é uma pessoa inteligente, não vai torrar tudo de uma vez só, mas fazer lá os seus investimentos que possam prover para você ao longo da sua vida. Você finalmente vai fazer aquela viagem. Não a viagem que você já fez, não uma viagem, ou talvez para o mesmo lugar, mas com luxos e
tempos e restaurantes diferentes daquele que você já fez, quando você já viajou para esse lugar tão preferido. Você ia comprar aquela casa que você namora há tanto tempo, seja perto de você, ou seja numa revista, algo impensável, com aquelas arquiteturas que deixam qualquer um de boca aberta. Você ia comprar aquela casa, você ia comprar aquele carro, você ia pagar aquelas dívidas. Por que isso, irmãos? Se onde está o nosso tesouro, também estará o nosso coração, a gente ia comprar no fundo, aquilo que nós acreditamos que ia poder trazer para a gente mais felicidade, mais alegria. Tem gente que talvez tenha mais alegria, e vamos falar isso sem nenhum juízo errado de valor, né? um juízo errado sobre esse assunto, de que preferem viajar, e tem outros que preferem uma grande casa, tem outros que preferem um carro maravilhoso, tem outros que preferem a dívida. Não sei, alguma coisa tem a sua preferência de gosto, talvez com esse dinheiro todo, provavelmente todas elas e mais um pouco. Mas aquilo que bate no seu coração de maneira especial, aí está o teu tesouro, aí está o teu coração, e também estaria em seu tesouro a maneira como nós entendemos e priorizamos, vivemos a vida, inclusive a questão do nosso dinheiro. Porque ninguém vai comprar com 20 milhões de dólares alguma coisa que ninguém quer. Ninguém vai comprar dívida com 20 milhões de reais, né? Falei dólares, reais. A não ser que você ache que comprando dívida você vai conseguir transformar aquilo em lucro, mas dívida pela dívida, não vai. Ninguém vai comprar quilos e quilos de brócolis. Ninguém vai comprar uma empresa sem futuro. Não é aquela empresa que ninguém acredita, não, uma empresa sem futuro. Ninguém vai comprar uma casa num lugar horroroso. Ninguém vai comprar uma passagem de férias, não é missionária, irmãos, de férias para o Afeganistão. A gente vai ter que fazer alguma coisa com esse dinheiro que, de fato, nos faça felizes. E a proposta de Salomão é: que tal a gente construir aqui um paraíso terrestre, sem preocupação, cheio de alegrias, num lindo lugar. Vamos imaginar com Salomão, que projeto é esse? Ele não ganhou esse dinheiro, tem muito mais do que isso, de acordo com o que a Bíblia mesmo vai dizer, e projetou, e pensou e disse: vamos a partir de agora construir esse lugar e refletir, não somente sobre ele, sobre a vida aqui nesse lugar. Vamos sonhar junto? Primeiro versículo, o que ele diz? Disse comigo: vamos, eu te provarei com alegria, goza pois a felicidade. Depois ele conclui, vamos primeiro nessa primeira parte. Nessa busca que a gente tem falado aqui no livro de Eclesiastes, na busca pelo sentido da vida, da razão pela qual as pessoas existem, refletem sobre isso, vamos olhar, diz aqui Salomão, pelo viés da alegria, pelo viés do prazer. Inclusive, ao longo dos outros sermões, vocês vão ver que Salomão vai escolhendo algum viés pela qual a gente vai entender o sentido da vida. Vamos pelo viés do trabalho, vamos pelo viés da sabedoria, vamos por outros viés, mas vamos hoje experimentar pela alegria. Vamos ver se a gente aí, tentando entender e experimentando a vida dessa maneira, a gente vai conseguir entender verdadeiramente o sentido dela. José Lindes diz: o campo de provas, ele diz, vai ser a alegria e o mundo dos prazeres para Salomão. E aí ele realmente bota o pé na jaca. Vamos fazer isso, se é para fazer, vamos fazer direito. No versículo 3 ele começa dizendo: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria. O que você quiser saber sobre vinho, nós temos aqui na nossa igreja um enólogo de primeira. Se você ainda não sabe, pode procurar, amanhã vai estar na internet o sermão da manhã. O reverendo Alexandre hoje falou sobre a questão do vinho e, coincidentemente, aí botando 1 milhão de aspas, porque a gente sabe que é providência divina, hoje à noite também o texto começa a falar sobre vinho, nessa mesma perspectiva que o reverendo Alexandre nos trouxe aqui hoje, não apenas o vinho pelo vinho, mas o vinho como de fato o exemplo, o símbolo da alegria. Numa tradução, aqui resolvi no meu coração dar-me ao vinho, numa outra tradução, e o sentido é esse, eu resolvi me deixar arrastar pela força sedutora do vinho. Mas a questão do vinho aqui não é necessariamente pela embriaguez, até porque depois ele vai dizer, regendo-me contudo pela sabedoria. Vamos lá, por que aqui mais claramente está a questão da metáfora do que do vinho em si mesmo?
Porque como é que alguém pode se deixar arrastar pela força sedutora do vinho, que é essa tradução mesmo, e ainda preservar a sabedoria? Porque a gente está falando aqui praticamente de uma embriaguez. E não, vamos deixar pela sedutora daquilo que o vinho representa, da alegria. Vamos lá, vamos com tudo, mas eu vou, nesse tempo todo, não vou deixar de perder a razão, e principalmente a razão aqui, o tom investigativo. Eu não estou entrando para entrar, eu estou entrando para entender a vida. Eu estou entrando porque eu quero experimentar e perceber se isso tudo, depois de entrar nessa empreitada, a vida vai continuar a fazer sentido, ou para ele, vai continuar a deixar de ter sentido. Quero ser um hedonista, diz Salomão. Eu vou experimentar ser esse hedonista, um apaixonado pela paixão, um louco pela alegria, e ao mesmo tempo ter o olhar de fora de saber aonde isso vai dar, se tudo isso realmente vai mostrar qual é o sentido pela qual eu estou aqui. Vou me entregar à loucura, diz aí o versículo 3, ainda a segunda parte. Se traria para o pregador de explorar as maneiras de viver que os homens consideram como loucura, para ver se não pode aí encontrar algum bem. Ele diz, um comentarista chamado Donald Lees, que é preciso ensaiar tudo, mesmo o que parece mais nécio. Vamos explorar, entrar de cabeça, é isso que ele quer dizer com tudo isso que ele disse aqui agora, que acabei de ler para os irmãos, de considerar a loucura, inclusive ela, para ver, no meio dessa história toda, me entregar de corpo e alma para ver o sentido da vida, até ver, diz aí o versículo 3, o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Então eu vou experimentar com toda a minha vida, resolvi no meu coração me deixar levar pela alegria como razão de existir, deixando o meu tom investigativo para que eu possa concluir alguma coisa, me entregando à loucura, a tudo que eu puder, a todas as maneiras possíveis de explorar essa alegria e fazer isso até ver o que melhor seria que os filhos dos homens debaixo do céu fizessem ou querem. O que ele quer dizer com isso? Eu não estou querendo ver a felicidade a partir do judaísmo. Eu não quero ver a felicidade a partir da religião, diz aqui Salomão. Eu quero entender a alegria a partir do que as pessoas entendem como alegria. O que é uma recompensa boa para um homem que viveu? E ele viu, experimentou e relatou isso aqui para a gente. Se é isso que é necessário, é isso que eu vou fazer durante os poucos, brevíssimos dias que a gente tem na nossa vida. E aqui um parênteses, é uma verdade profunda da palavra de Deus, e que o tempo vai mostrando para a gente, que o tempo, ele passa muito, mas muito rápido. O que é uma vida boa? Isso aí eu vou provar. E como ele não precisava ganhar na loteria, irmãos, já era um homem extremamente rico, ele vai andando e mostrando para a gente. Versículo 4. E deixa sua Bíblia aberta, página 594 agora, para que a gente acompanhe aqui um pouquinho de cada um desses passos, dessa empreitada de Salomão. Ele disse: empreendi grandes coisas, edifiquei para mim casas. E é claro que Salomão não construiu a casa, mas mandou fazer casas e casas, e plantou para si mesmo nessas casas, nos jardins dessas casas, ou nas proximidades dessas casas, vinhas, que era uma planta muito estimada, a plantação, os vinhedos, porque primeiro demandava uma propriedade, em toda a cabeça aqui do Antigo Testamento, uma propriedade razoável, tanto que as vinhas eram objeto de admiração, que tem o famoso caso da vinha, não só de Noé, mas a vinha também de Nabote, famosa lá no Antigo Testamento, cobiçada também. Então ele vai lá, constrói casas, faz uma vinha para produzir até mesmo dentro da sua casa o seu próprio vinho, mas ele não está satisfeito, versículo 3. Além disso, vamos acrescentar, diz ele, fiz jardins e pomares para mim, e nesses plantei árvores frutíferas de todas as espécies. Uma grande casa, com vinhedo ali perto, dá para imaginar, meus irmãos? Você já deve ter visto filmes com essas coisas assim, aquele vinhedo ali perto, lindo, maravilhoso, e aí no jardim, tem jardins e pomares. Qual é a diferença? Como a gente tem hoje, o jardim é puramente estético, um lugar para
um lugar belo para se admirar a vida, para pensar sobre ela, para levar os seus amigos, para namorar com a sua esposa, para namorar com o seu marido, para estar ali presente contemplando todas as coisas. Eu quero um jardim, mas não somente um jardim. Eu quero também, depois de me cansar do meu jardim, poder passear pelo meu bosque de árvores frutíferas, e dali pegar a minha manga, a minha maçã, as uvas ali também, a pera, as melancias no chão, qual for a fruta que Salomão provavelmente pensou, não tenha dúvida se ela era possível no seu tempo e na sua região, na sua localidade, Salomão conseguiu ali nessa bela propriedade que ele está construindo. Além disso, no final da tarde, está quente o dia, ele fez para si açudes, para regar, versículo 6, com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. E esses açudes vão além, e aí eu tenho certeza disso, irmãos, é meio que, vamos viajar aqui junto, além de prover água para o seu bosque, além de prover água para o seu jardim, eu imagino que Salomão, depois de um dia de calor, ele pudesse ali se banhar, ele, seus filhos, a sua família, vamos imaginar junto ali, nessa grande piscina da antiguidade, que eram os seus açudes, água refrescante, irmãos. Comprei servos, versículo 7, e servas, e tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes viveram em Jerusalém. Pô, ele construiu tudo isso, mas quem é que vai administrar? Se ele tivesse que botar a mão na massa para cuidar do bosque, do jardim, da vinha e da casa e de toda a louça, de toda a prataria que ele tivesse dentro de casa, isso não seria uma vida boa. Então não quero ter trabalho nenhum. Eu tive servos e servas e servos nascidos em casa, que na cultura também do Antigo Testamento tinha mais valor. Era um servo mais nobre, para que ele pudesse fazer todas as coisas, pode administrar de alguma maneira, executar todas as coisas dentro da sua casa, mas não somente isso, meus irmãos, os servos e as servas, que eram escravos nessa época, também eram um sinônimo de riqueza. Ele está aqui dizendo, eu exteriorizei tudo isso, porque era uma posse que as pessoas lá no Antigo Testamento tinham, os seus escravos e suas escravas. Por isso que é junto, isso soa muito estranho para a gente, mas na mesma frase também diz dos escravos e dos bois, ovelhas. Era como se ele estivesse dando agora a impressão de tudo que ele tinha, dos seus carros, das suas obras de arte, de tudo aquilo que as pessoas poderiam ver na sua vida e mostrar, eis aí um cara rico, servos e servas, servos nascidos em casa, bois e ovelhas, mais do que todo mundo, qualquer pessoa jamais sonhou em ter em Jerusalém. Esse nosso Salomão tinha. Amontoei, versículo 8, para mim prata, ouro, tesouros de reis e de províncias. Prata e ouro também era uma garantia do poder de um rei, assim como hoje a questão financeira, o Banco Central é, de alguma maneira, para o Brasil também, o nosso tesouro. Ele tinha aquilo como garantia, olha, se nada der certo, não se preocupa, aqui atrás de mim, olha quanto tesouro tem aqui, eu garanto para os cidadãos do meu reino, que esse aqui é um lugar próspero. Inclusive, consegui meu e de todos os reis vassalos que estavam submissos ao rei Salomão. E ele tinha ali o seu melhor sistema de entretenimento, porque afinal, depois de um dia como esse, você já passeou no jardim, já pegou a maçã ou a manga lá do pé, já tomou banho de açude, e quando você chega, meus irmãos, vamos imaginar comigo, tem um luau lindo, maravilhoso no seu jardim, você não teve nenhum esforço para que aquilo acontecesse, as tochas, o dia baixando, a refeição pronta, e cantores e cantoras, que só tem um dever, que é te entreter. Provi-me de cantoras e cantoras, que era o maior sistema de entretenimento daquela época, e meus irmãos, e aí ele continua, e me provi das delícias dos filhos dos homens. Ele explica aqui que ele se refere, e aí Salomão cita Martinho da Vila, já tive mulheres e mulheres, diz ele aqui. 1 Reis 11, de 1 a 3, ele vai dizer a respeito da vida de Salomão nesse assunto. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias,
das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegarei a elas, e elas não chegarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas que perverteram o coração de Salomão, diz a Bíblia, se uniu Salomão com amor. E tinha, você provavelmente já sabe dessa história, 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. E as suas mulheres lhe perverteram o coração. Não quero fazer aqui um grande tratado sobre poligamia, mas é só para a gente saber, à luz de textos como esse, e de textos como a vida mesmo de Salomão, e até do próprio rei Davi, que a Salomão nunca foi, em primeiro lugar, a ordenança de Deus para o coração da família, mas a monogamia. Eu digo poligamia, né, um homem, várias mulheres, ou se fosse o contrário também, sempre foi um homem, uma mulher, né, e a sua família. Isso nunca foi determinado. O estudo aqui não é sobre esse assunto, mas quando a gente lembra de Salomão, aparece, poxa, se Salomão era um homem de Deus, e até Davi e outros homens de Deus tinham várias mulheres, não estaria isso errado, o sistema poligâmico? Falou, não, porque inicialmente, meus irmãos, e até a lei depois em Deuteronômio vai repetir esse assunto, o sistema inicial que Deus deu para o coração do homem era a monogamia. Mas ele disse, eu não estou aqui para falar de judaísmo, lembra que a gente falou isso? Eu estou aqui para entender o que é uma boa vida segundo o mundo em que eu vivo hoje. Se é mulheres e mulheres e mulheres, já tive mulheres de todas as cores e várias idades e muitos amores, é isso que eu vou realizar. Vamos tirar essa última parte das mulheres? Vamos imaginar você numa situação semelhante, tirando essa última parte, com uma casa no lugar que você sempre sonhou, e que tudo, absolutamente tudo nessa casa fosse maravilhosa, enorme, suntuosa por dentro e por fora, do jeitinho que você sempre imaginou, imagine do seu jeito, e que no exterior dela, você também tivesse um belíssimo vinhedo para passear no fim ou no início do dia, jardim onde você pudesse relaxar com a sua família, com os seus amigos, bosques frutíferos para você poder ter o prazer de pegar e de comer a fruta no pé, a fruta que você mais quiser, que você mais escolher, que você mais gostar, e regando esse verde estonteante de fazer inveja a qualquer Photoshop. Meus irmãos, tinha um açude, e esse açude, além de regar e trazer vida para o jardim que você tem, você podia fazer daquilo ali uma grande piscina natural, onde você, seus filhos e sua família pudessem tomar um banho limpo, sem perigo, com aquela água refrescante de quem está sentindo muito calor. E que no final do dia você voltasse para sua casa, depois disso tudo, as mais belas louças do mundo que você escolheu já estivessem lavadas, a sua casa impecavelmente arrumada, e essa grande festa acontecendo, preparada para você, todos os dias, no seu jardim, com o seu cantor, ou a sua cantora, a sua banda preferida, para você e para os seus convidados. Você vai olhar para uma história como essa, e se essa for a sua vida, você provavelmente vai olhar para trás e perceber, nossa, mas como é que eu vou bancar tudo isso? E quando você olhasse para a sua conta bancária, tem tanto zero, mas tanto zero, que os matemáticos e os engenheiros do IME vão ter que inventar um número só para poder dizer que valor é esse, que ainda nem existe no vocabulário do ser humano. E detalhe, você não trabalha muito. Deixa eu fazer uma pergunta, porque eu tirei a parte de mulheres e mulheres, no caso dos homens, das mulheres, homens e homens. Vocês acham ter uma vida assim, honestamente, alguma coisa absolutamente errada? Se você ganhasse isso, seja por uma herança, porque alguém um dia trabalhou para que você ganhasse isso, ou pelos seus próprios esforços, e você tivesse o direito de não mais trabalhar, à vontade e o direito, honestamente, e essa fosse a sua rotina, na sua casa, talvez se a gente não pudesse viajar tanto, alguma coisa um pouco mais perto de nós, mas uma coisa semelhante a essa, você acha que isso tudo seria pecaminoso e errado? Como é que ele conclui uma vida como essa?
e a gente vai entender um pouquinho. Ele diz: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Parece-me, mais uma vez, Eclesiastes prega algumas peças aqui para a gente que tem alguma coisa errada no texto. Porque se Deus te desse uma vida assim, e você vir na casa de Deus, contribuindo com a casa de Deus, trabalhando na casa de Deus, você acha que tudo isso seria uma grande bobagem? Porque às vezes parece que Salomão está tendo o dilema da pobre menina rica. Então tá, Salomão, você acha que tudo isso é uma grande bobagem, que isso tudo não vale a pena, ou coisa parecida? Então tá, Salomão, vamos fazer o seguinte: eu quero que você venha para o Brasil, no século 21, e eu quero que você more aqui numa casinha, num kitnet minúsculo, longe, quilômetros do seu trabalho, e que para você chegar até o ponto de ônibus ou de trem onde você vai para trabalhar, você já demora horas e horas. Quando você chega, todo mundo já imaginou, é aquela fila para entrar no transporte coletivo. Você vai se apertar 2h30 no calor até chegar ao seu trabalho. E quando você chegar em casa, repetindo essa façanha, agora de trás para frente, né, do trabalho de volta para casa, quando você chegar em casa, sabe o que vai ter esperando você? Lavar a sua louça, para você limpar a sua casa, para você pagar as suas contas, para ver se você tira da Bíblia esse texto, Salomão, porque fala sério, vai lavar uma louça, para você ver se essa vida não é a melhor coisa que existe. Irmãos, entendam, por favor, Salomão não está dizendo que essas coisas são ruins em si mesmo, e essa que é a grande sacada do texto. Salomão não disse: olha, tudo isso é pecado, tudo isso, ter todas essas coisas. E aí eu quero colocar isso, quero tirar aqui propositalmente a questão das mulheres, tirar todas essas coisas. Isso é terrível, ninguém deve viver assim, não é isso que ele está dizendo, ou é pecado imaginar as coisas da sua vida dessa maneira. Diz, inclusive, quando ele vai perceber e tentar ver qual é a recompensa debaixo do sol, capítulo 1, versículo 13, e aqui no versículo 10, ele diz que é uma recompensa das suas fadigas. Isso mostra que isso não é algo em si mesmo errado, mas o que acontece é que ele vivia muito tempo atrás numa sociedade que exaltava o prazer, que exaltava os bens, que exaltava o ter, e aí sim ele chama a nossa atenção para dizer que, por melhor que isso seja, isso não é o sentido da vida. E quero que, por favor, vocês entendam aqui a minha ironia. Há muitos e muitos anos atrás, a sociedade de Salomão refletia a vida dessa maneira. De verdade, as coisas mudaram. Salomão está certo. As coisas acontecem, e nada muda debaixo do sol. E nada mudou nesse sentido da como o ser humano vê a vida e como o ser humano acaba buscando os subterfúgios para encontrar sentido na sua própria história. E esse é o sentido que ele diz: não vai, se você vai querer ser um hedonista, exaltando o prazer acima de tudo e acima de todas, encontrando isso como sentido de todas as histórias, pode ter certeza, isso é vaidade. E isso passa, inclusive passa não apenas no sentido temporal, de que um dia você não vai mais ter uma casa porque você vai morrer. Isso passa inclusive a alegria e o prazer quando você, depois de ter todas essas coisas durante muitos e muitos anos, ou até por pouco tempo, depois você começa a olhar para a sua vida e perceber: é bom, mas não é o sentido da vida. Que delícia poder ter a casa que eu tenho, que delícia poder desfrutar das comidas deliciosas que os servos e servas prepararam, de desfrutar do vinho, de desfrutar de toda a sua propriedade, mas enxergar isso como sentido da vida, isso vai ser passageiro para o coração. Tanto é que ele prova, ele experimenta, e como uma criança diz: não quero mais, porque aquilo tem sentido passageiro para o coração dele. O que Salomão está ensinando para a gente aqui também é que o prazer, ele tem o seu lugar certo. Primeiro que o bom prazer, e entendam isso, o bom prazer, ele vem de Deus.
quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso aqui é uma figura de imagem mais bela e mais poderosa, que do interior, as fontes jorrando no nosso coração, e você dizer, mas a minha vida é infeliz. Jesus, nesse texto, está falando de prazer, está falando de alegria. Provérbios 5,18, e eu não vou nem citar o texto de Eclesiastes 9, porque nós vamos chegar lá em breve na nossa exposição de Eclesiastes, mas um texto parecido em Provérbios. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Adora esses imperativos. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. É para ser feliz a dois. É para ser feliz como família. É para ser feliz, sim, também no prazer sexual, que esse texto também está trazendo para a gente. Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito, ele vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Já citamos aqui esse texto. Deus, se tem alguma coisa perfeita que traz alegria para o nosso coração, isso vem de Deus. O bom prazer vem de Deus, mas não viva para o prazer. Primeiro, porque você pode confundir boas sensações com prazer. Qual é a diferença? Primeiro, a origem. O prazer, ele vem do Pai. E a diferença? Continuando a diferença, a boa sensação, diferente do prazer, ela é anestésica. E aí eu falo de excesso de álcool e de drogas. Alguém duvida se a droga não causasse um prazer momentâneo, destrutivo, danoso, mas um prazer momentâneo, ninguém iria usar, concordam? Várias vezes já dissemos isso aqui. E essa é a boa sensação, no sentido de prazerosa, mas que não é um prazer que vem do Pai. A diferença da boa sensação e que deve ser fugida de nós é que uma ela é anestésica e outra, ela é instintiva e ela é carnal. Eu estou com vontade de fazer isso, porque eu quero no fundo, sentir uma boa sensação agora. Essa é instintiva, ela é carnal, ela pode até sentir-se bom, mas ele não é um prazer que vem de Deus. E aí a gente inclui, claro, sexualidade, a gente inclui, claro, comida. Quantas vezes a gente já não se sentiu culpado por isso, excesso? E tantas outras coisas, às vezes a boa sensação de finalmente falar mal daquela pessoa. Que às vezes não é um aperto no peito, a gente está louco para dizer um negócio, e a gente está lá, o pé está tremendo, parece que o peito está apertando, a gente quer dizer aquilo, e quando a gente fala, a gente até se sente aliviado. É uma boa sensação, mas ela não é prazer, porque ela é instintiva e carnal, e ela é egoísta, essa boa sensação, porque ela não leva em consideração o outro, ela leva em consideração eu quero, o eu estou afim, ou como aqueles falsos amigos, porque, vamos colocar assim, é uma boa sensação, você, que não é médico, cuidar de uma pessoa, de um amigo doente. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Se você pudesse escolher, e não houvesse nenhum juízo nisso, entre passar o dia na praia, em termos de sensação, e exclusivamente como sensação, passar o dia na praia, ou cuidar de um amigo doente, o que traz melhores sensações, irmãos. Por isso que a boa sensação, ela é egoísta. Eu vou para a praia, depois eu cuido dele, depois eu converso com ele, depois eu gasto tempo com ele, depois deixa eu fazer a minha vontade primeiro, porque isso é gostoso, é bom. Não viva para essa boa sensação. A boa vida tem alegria, mas ela também tem dias maus, e essa é a boa vida e o bom prazer. Tem dias maus, dias difíceis, dias de abnegação, dias complicados, até porque a nossa vida cristã, ela é assim,
E aqui eu quero desaparecer com esse conceito. Não existe, meus irmãos, para um cristão, vida cristã. Existe vida. E se eu sou cristão, Cristo é o centro da minha vida. Eu não tenho a minha vida secular e a minha vida cristã. Até entendo que às vezes, por maneira didática, a gente separa as duas coisas. Mas o que eu tenho é uma vida onde Cristo é o centro de todas as coisas. E a vida que a gente leva, a vida que é cristã, ela é assim. Jesus vai encher a gente de alegria, meus irmãos. Mas nós teremos tribulações. Jesus vai nos encher de vida, mas nós teremos perdas e nós teremos lutos. Jesus vai nos encher de vida, mas nós teremos uma luta espiritual contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. Jesus vai nos encher de vida, mas nós só seremos plenamente completos quando estivermos juntos com o Pai nos céus. Ainda teremos vazios e experimentaremos eles aqui, meus irmãos. Por isso, concluindo aqui, quero te convidar a viver bem a sua vida, viver bem os bons prazeres, mas lembre-se que prazer, em primeiro lugar, é muito mais do que uma sensação. E nós vivemos num tempo, como Salomão vivia no seu tempo, onde as duas coisas, elas são sinônimos. Prazer e sensação de bem-estar são coisas diferentes, bem diferentes. E por favor, note isso na hora de você buscar ser feliz também na sua vida. Coloque o prazer no lugar certo. Ame a Deus e ame ao próximo como a ti mesmo em primeiro lugar, porque de resto não adiantará nada se isso não for a premissa da sua vida, o lugar de onde partem as tuas decisões, de um lugar de onde parte as tuas prioridades, de um lugar onde parte a tua agenda, é amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a mim mesmo, porque afinal, o próprio Jesus Cristo disse isso para a gente, que quando a gente entendesse isso e partisse dessa premissa, não tenha dúvida, a nossa vida valeria a pena. Então Jesus disse aos seus discípulos: se quiser alguém me acompanhar ou me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que duro isso! Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Duro isso. Mas quem perder a vida por minha causa, esse a encontrará. Que promessa maravilhosa! Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Não que ganhar o mundo inteiro seja algo ruim, mas que adianta ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Mateus 16, de 24 a 26. O que adianta, traduzindo Jesus e Salomão, ou juntando os dois, o que adianta você ter tudo essa descrição aqui da loteria de Salomão e no fundo perder a sua alma e não viver para Deus, a eternidade, mais uma vez, que é o tema também fundamental de Eclesiastes, e não viver para Deus aqui na terra até lá no céu? O que o homem daria em troca de sua alma? O que uma pessoa, refletindo sobre o sentido da vida, dono de tudo isso, não daria para que o seu coração estivesse cheio? Talvez tudo isso que ele descreveu e ainda um pouco mais, se ele pudesse. Porque de fato o que interessa é quando a nossa alma está cheia. De fato interessa é quando o prazer ele está no lugar certo, amando a Deus e ao próximo como a nós mesmos, e aí sim a gente consegue voltar e viver bem a nossa vida, e viver bem os nossos bons prazeres, diferenciando o prazer e a boa sensação, e deixando Cristo Jesus ser o maior prazer da nossa história. Quando isso acontece, tudo muda. A casa pequena fica grande, irmãos, e a casa grande fica alegre. O açude fica mais gostoso, e talvez a piscina Tony, se é que você tem, ou um bom banho de chuveiro, fique delicioso. A manga do seu pé fique também ainda mais saborosa, e a manga da sua casa, do seu mercado, também ganhe o mesmo prazer.
quando Cristo Jesus dá para a gente o sentido real de todas as coisas, o nosso maior prazer. Que Ele nos abençoe, irmãos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradeço pela Tua provisão. Eu te agradeço, Senhor, como nós cantamos hoje de manhã, pelos nossos amigos, pela nossa família, por todos os bens que o Senhor tem dado, pela comida, Senhor, na nossa mesa, no nosso prato. Te agradeço, Senhor, pelos encontros que o Senhor tem dado para a gente, como amigos, família da fé, família de sangue. Obrigado, Senhor, por tantas coisas, as viagens para longe, as viagens para perto, as viagens na nossa cabeça, as viagens num livro, Senhor. Obrigado por tantas coisas que o Senhor tem dado para a gente, Senhor, e nós louvamos o Teu nome por isso e te agradecemos porque elas vêm do Senhor, Pai. Mas que no nome de Jesus o Senhor livre-nos, ó Pai, de acharmos de alguma maneira que nós podemos encontrar o sentido real da nossa existência com o prazer a todo e qualquer custo, Pai, porque se fizermos assim, Pai, até aquilo que hoje nos dá prazer vai deixar de nos oferecer isso, Senhor. Porque é só quando o Senhor é o número 1, Pai, a razão de tudo, que tudo ganha sentido, Senhor. Peço que o Senhor abençoe os nossos corações e nos livre, Senhor, desse mal. Nos encha da santa alegria, da santa folia, Deus, que Teu Espírito Santo é capaz de gerar dentro da nossa história. E dá-nos um coração grato, um coração que festeja, mas nunca, Senhor, um coração apegado às coisas que não são do Senhor, ou mais aos presentes do que ao Senhor que nos presenteou, Pai. Que o Senhor seja sempre o número 1, e que todas as outras coisas nos sejam acrescentadas, Pai, o dia a dia e a nossa alegria. É o que nós te pedimos, ó Deus, orando, Senhor, pela nossa semana, que seja cheia das Tuas bênçãos, seja cheia da Tua graça e da intimidade do Senhor, em nome de Jesus. Amém.